Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Salmo 89, verso 15 diz: bem-aventurado o povo que conhece o som alegre ou som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 2 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu a casa em que estavam assentados. Em 1 Reis 18, 41 diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há um ruído de uma abundante chuva. Eu creio que nessa campanha da transformação, os nossos olhos espirituais estarão abertos e nós vamos enxergar aquilo que o Senhor vai realizar. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: olha, essa é a tua realidade, se acostume com a tua realidade, mas pela fé nós podemos transformar estas realidades. Eu tenho hoje uma história interessante que vai nos ensinar o passo a passo como nós vencermos a nossa realidade que muitas vezes é perturbadora, angustiante, mas nós precisamos tirar o olho da realidade e olhar com os olhos da fé. Elias estava vivendo numa realidade, 3 anos e meio de seca, não havia chuva, mas quando ele olhou com os olhos da fé, ele ouviu com os ouvidos da fé, ele ouviu o ruído de uma abundante chuva caindo sobre a terra. Eu quero trazer esse devocional, eu quero orar por você, mas antes de eu fazer isso, eu quero pedir a você que é novo por aqui, que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações. Quando você ativar o sininho da notificação, é importante você colocar em todas, para que você receba todas as notificações, porque todos os dias às 6 horas da manhã nós postamos o nosso vídeo de oração, que você pode ouvir a qualquer hora do dia. Deixe também o teu like, isso nos ajuda muito. Também deixe o teu comentário, o teu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Queridos, muitos de nós estamos aprisionados na nossa realidade. Enquanto nós estivermos aprisionados na nossa realidade, nós jamais vamos viver os verdadeiros milagres de Deus. Eu quero hoje ler uma história, eu quero ler apenas parte dessa história. Marcos capítulo 5 registra a história de um homem chamado Jairo, que estava vivendo uma triste realidade. A sua única filha estava à beira da morte, e esse homem, ele estava aprisionado a essa realidade. Mas Jairo, ele toma uma decisão de procurar Jesus. E interessante que essa caminhada de Jairo, ela nos ensina lições extraordinárias. A maioria de nós não temos dificuldades de ouvir a voz de Deus ou perceber quando Deus está falando conosco. Deus, ele tem muitas maneiras de falar. Ele fala através da palavra, ele fala através das pessoas, ele fala através das situações e através das circunstâncias da vida. Então nós não temos muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porém, quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa realidade, ela nos aprisiona e não nos permite obedecer à voz de Deus. E quando nós não obedecemos à voz de Deus, nós não recebemos o milagre. Isso me faz lembrar de um certo jovem que foi escalar uma das maiores montanhas nos Alpes. Ele fez esta façanha tentando alcançar o recorde. E quando ele fez esta façanha, a história diz que milhares de pessoas se aglomeraram para ver aquele jovem começar essa escalada da montanha. Porém, a madrugada foi chegando, as pessoas se afastaram e aquele jovem chegou a uma certa altura da montanha e no escuro ele prende-se na sua corda de segurança e ele vai descansar um pouco. Porém, a corda de segurança, ela se rompe e ele cai por vários metros no despenhadeiro abaixo. E ali, no frio da madrugada, deixando seus apetrechos de cama para trás, ele percebe que o frio estava entrando em seus ossos e que a morte estava iminente.
outra. Aquele jovem, ele não acreditava na existência de Deus, mas naquele momento ele resolve fazer uma oração. Ele diz: Deus, se o Senhor existe, eu quero que o Senhor me ajude a sair dessa situação. Naquele momento ecoa uma voz e diz: olha, corte a sua corda. E ele pensou consigo mesmo: cortar a corda a essa altura é uma verdadeira loucura, eu não posso fazer isso. Então aquele jovem, naquela realidade dele, ele ignora a voz de Deus e ele resolve apelar para a sorte. Mas a grande verdade é que o frio foi tão congelante e ele veio a óbito. No outro dia, as pessoas se aproximaram da montanha para ver se aquele jovem havia tido sucesso na sua façanha. E para surpresa deles, ele estava pendurado a apenas 2 metros do chão, congelado. Se ele tivesse cortado aquela corda, ele teria com certeza se salvado. Então a nossa grande dificuldade não é a gente ouvir a voz de Deus. Esse texto em Marcos capítulo 5, 35 diz: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. A história desse homem chamado Jairo é uma história interessante. Ele era um dos principais religiosos. Ele decide colocar então em xeque a sua religiosidade, porque buscar Jesus naquela época não era uma tarefa muito fácil. A pessoa não era muito bem vista, principalmente as pessoas importantes da sociedade e os principais dos religiosos. Mas Jairo, ele teve que tomar uma decisão, porque a filha dele estava à beira da morte. E a palavra diz que quando Jairo chega próximo de Jesus, alguns dos principais se aproximaram de Jairo e disseram: Jairo, por que ainda enfadas o mestre? Por que incomodas o mestre? Porque a tua filha já está morta. Essa era a realidade de Jairo. Jairo agora, ele precisaria conviver com uma triste realidade da perca da sua filha. Mas Jesus, quando ele olha para Jairo, ele diz: Jairo, continua crendo, não tenha medo, crê somente. O que Jesus estava fazendo? Dizendo: olha, não olhe para a tua realidade, não olhe para a circunstância da vida. Você sabe que a nossa realidade muitas vezes pode nos afastar de Deus. Você sabe que as circunstâncias da vida muitas vezes podem nos afastar de Deus. Jesus então começa a direcionar Jairo, não apenas a acreditar, a ter fé e crer que a filha dele iria viver novamente, mas Jairo precisou tomar algumas atitudes. E eu digo que nós muitas vezes não temos dificuldade de ouvir a voz de Deus e não temos dificuldade de acreditar que Deus pode mudar a nossa situação, mas nós temos dificuldade muitas vezes de tomar atitudes diante daquilo que está passando. No verso 37 a Bíblia diz o seguinte: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Estudos científicos comprovam que nós somos a média das 6 pessoas com as quais nós convivemos. Nós somos influenciados por essas 6 pessoas. A maioria das nossas atitudes são influenciadas por pessoas com as quais nós convivemos. Porém, nós corremos o risco de estarmos tomando decisões erradas, influenciadas pelas outras pessoas. Jesus aqui então ele diz para Jairo: Jairo, você precisa se afastar das pessoas que te influenciam de forma negativa. Jairo, você precisa deixar a opinião dessas pessoas de lado e você precisa seguir os passos da fé. Quantas vezes você já foi chamado de louco quando você tomou atitudes de fé? Porque as atitudes de fé, elas contrariam a realidade. As atitudes de fé, elas contrariam as circunstâncias. Porém, Jairo, mais uma vez, ele decide ouvir
ouvir a Jesus Cristo e seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. No verso de número 37 diz: e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Jairo teve que reciclar as pessoas com as quais ele andava e as quais ele ouvia. E ele precisou então debruçar-se sobre o ombro da fé, ao ombro da esperança. Ele precisou debruçar-se sobre a palavra de Deus. Atitudes assim são muito difíceis, principalmente quando nós convivemos com pessoas muito próximas, as quais nós amamos e queremos bem, mas muitas vezes, para o nosso bem, nós precisamos fechar os nossos ouvidos para as pessoas que não estão sendo positivas ou boas influenciadoras e abrir os nossos ouvidos para a palavra de Deus. E no versículo 40 diz: e riam-se dele, porém ele, os tendo feito sair, tomou consigo o pai da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava. Jairo lhe foi ridicularizado pela posição que ele tomou. Jairo lhe foi ridicularizado por ter ouvido Jesus Cristo. No verso 41 então diz: e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Os grilhões da morte foram quebrados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Os grilhões da morte foram quebrados pelo poder do Espírito Santo, porque Jairo se debruçou sobre os ombros da esperança, da fé e das palavras de Jesus. Eu volto a dizer: ouvir a voz de Deus, crer em Deus, não é a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é tomarmos decisões, nos posicionarmos para que o milagre venha a acontecer. Que você se posicione em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Hoje, quarta-feira, o nosso quarto elo dessa campanha, e eu quero pedir a você: vai até o final, ouça as mensagens do começo até o final. Se for preciso, ouça elas outra vez. Nós já formamos a playlist no canal, acompanhe ela. Vamos orar. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação seja dado o teu santo nome. Deus, obrigado por mais esse momento. Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, mas obrigado principalmente por esta palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra soe aos nossos ouvidos como o som festivo que vem trazer alegria ao nosso coração. Que essa palavra soe aos nossos ouvidos como um som festivo que vem trazer esperança ao nosso coração. Que essa palavra venha soar ao nosso coração como um som festivo que vem nos dar uma nova direção, e que nessa nova direção nós podemos ter a nossa vida transformado da água para o vinho. Meu Deus, por isso nesse momento eu estou orando com esse meu irmão, com essa minha irmã. Nesse momento estou orando com essa pessoa que está ouvindo a tua voz, Senhor, mas que talvez tem dificuldade de tomar decisões, talvez tem dificuldade de se desprender da realidade na qual ela está vivendo, Senhor. Quem sabe ela está sendo dirigida pelas circunstâncias, pelo momento que ela vive, e o momento que ela vive está gerando desespero, pavor e pânico no coração dela, Senhor. Ó Deus, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, que esse pavor, esse pânico, que esse desespero seja quebrado em nome do Senhor Jesus. E como Jairo tirou os olhos da sua realidade e andou pela fé, nós possamos tirar os olhos da nossa realidade e andarmos e caminharmos pela fé em nome do Senhor Jesus. Pai, toma nas tuas mãos agora, estenda as tuas mãos e quebre todas as cadeias, quebre todas as prisões, quebre
quebre, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estenda as tuas mãos poderosamente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a ti todos os pedidos de oração, todas as necessidades, Senhor, que estão sendo apresentados nessa campanha. Meu Deus, estenda as tuas mãos e venha mudar e transformar a realidade dessa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos em oração esses dias, nós estamos em consagração, nesse momento em consagração, porque nós cremos, ó Deus, no milagre, nós cremos, ó Deus, na manifestação da tua glória. Pai, toma nas tuas mãos, ó Deus, que nós possamos pelos olhos da fé enxergar as portas se abrirem, Senhor, o céu se abrir, que nós possamos pelos ouvidos da fé ouvir a abundante chuva de bênçãos caindo sobre a nossa vida. Pai, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos e abençoa agora, supra as necessidades, venha ao encontro da necessidade, Pai, para a tua glória eu oro em nome de Jesus, amém. Meu amado, minha amada, Deus te abençoe em nome de Jesus, seja abençoado e abençoe alguém, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Você sabe que foi bênção para você, e o que é bom para você, queira para os outros, porque o reino de Deus é um reino onde nós compartilhamos o pão. Nós precisamos compartilhar o pão, e eu sei que essa mensagem, essa oração foi o teu pão diário. Compartilhe com alguém. Deus te abençoe, que a graça salvadora de Jesus, que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo estejam com você, com tua família, desde agora para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.